diante da experiência, limite da morte, Marta finalmente cessa. E ela, que sempre foi tão agitada, precisa ressignificar a experiência antropológica que nos coloca diante do limite da nossa caducidade, mas ao mesmo tempo nos coloca diante do infinito de Deus. É isso que nós celebramos nessa manhã. Olhando para as leituras da sabedoria, o Salmo, o texto da ressurreição de Lázaro, antes de tudo nós reconhecemos que no mistério infinito do mal, nós somos postos diante do pecado e diante da morte. E que por nós mesmos nós não conseguimos sair deste emaranhado. É quase como que um pequenino inseto, prisioneiro de uma teia de aranha. Quanto mais a gente se movimenta, mais amarrado na teia, assim permanecemos. Somente uma intervenção externa é capaz de nos libertar desse mistério da lei, do pecado e da morte, como diz São Paulo. E para nós que cremos, esta intervenção externa é a ação salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo no mistério da cruz e da ressurreição. Então, a primeira coisa que nós conservamos no coração é essa experiência antropológica da morte, nos coloca a todos nós diante do limite da nossa existência. É a realidade que toca a todos, ao pobre e ao rico, ao fraco e ao forte. Por isso São Francisco de Assis cantava: ó irmã morte, se bem-vinda. Nos iguala a todos na fragilidade, no senso de fraqueza e de caducidade, mas ao mesmo tempo nos iguala na nossa necessidade da graça e da ação de Jesus. O segundo elemento fundamental é que Marta é chamada a ressignificar toda a sua existência à luz desta verdade fundamental. Marta, tu crês nisto? Sim, Senhor, eu creio. No esquema do Evangelho de João, o sinal da ressurreição de Lázaro é o último dos sinais que aponta fundamentalmente para o sinal definitivo, a morte e a ressurreição do Senhor. Eu creio, diz Marta, nós cremos, e por isso nossa boca professa. E como disse no início, nós entregamos este irmão na pobreza, na simplicidade desse caixão depositado no chão desse mosteiro, onde ele viveu com seus co-irmãos durante tantos anos. Pó e ao pó retorna na humildade, na pobreza, na simplicidade, na sua confiança absoluta naquele que é o Senhor da vida. Eu creio, nós cremos. É tão bonito perceber que a Bíblia começa num pomar onde tudo é plenamente positivo e belo. Não há nem mesmo um advérbio de negação. No primeiro capítulo da Bíblia, tudo é positividade, só há vida. No último
último capítulo do Apocalipse, tudo é positividade, só há vida. O que aconteceu aí pelo meio? O mistério da desobediência, o pecado. E por causa do pecado, a morte. A consequência do pecado é a morte. Não o pecado pessoal de Dom Policarpo, meu ou seu, mas o mistério do pecado. E esse mistério do pecado só pode ser redimido, resgatado pela ação misteriosa da morte redentora de Jesus na cruz. Crer no Cristo crucificado e ressuscitado. Crer na ressurreição. Parece uma coisa tão natural e tão óbvia para homens de fé, para padres, abades, priores, mosteiros. Parece tão descontado que assim seja, mas não é. Nós podemos nos acostumar, inclusive, com as coisas sagradas e esquecermos o essencial. Jesus está vivo. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa esperança. E é nesta certeza e nessa esperança que nós consagramos essa casa, esse mosteiro, a história bonita dessa casa de Olinda. Entregamos também nas mãos de Deus, Dom Luís Pedro Abade, nesse processo doloroso também do mistério da cruz. Doença, enfermidade, fragilidade, renúncia, tudo isso nós colocamos na patena, no cálice, nesta celebração eucarística. Tudo isso nós ofertamos a Deus, juntamente com esse corpo frágil de Dom Policarpo. Entregamos esse processo para que seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E assim como Marta, a senhora que tinha todos os controles sobre si, nós queremos renunciar aos nossos controles para dizer: Senhor, Tu és o controle. Tu és aquele que guia o leme deste navio. Tu és o Senhor desta casa. Tu, Senhor, somente Tu, ressurreição e vida, Tu podes guiar-nos como igreja da Arquidiocese de Olinda e Recife, como mosteiro de Olinda, mosteiro de Garanhuns. Tu podes guiar-nos para Ti, para a vida, para a ressurreição. Que a fragilidade e a morte de Dom Policarpo seja um grande sinal de fé e de confiança naquele que verdadeiramente é, aquele que faz existir as coisas que não existem, como diz o profeta Isaías, aquele que tira do nada e cria do caos pelo poder de sua palavra ordenadora. Faça-se a vida, faça-se a luz, e assim se fez. Nós o entregamos, Dom Policarpo, nas mãos de Deus, o seu paizinho querido, de onde Tu provieste, para onde vais, porque dele sempre estiveste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.